Olá, seja muito bem-vindo. Aqui é o professor Luiz Antônio do CPTEC, tudo bem? Dando continuidade ao estudo de geometria analítica, nós vamos hoje analisar as posições relativas entre retas no plano cartesiano. Considere duas retas R e S no plano cartesiano. Essas retas, elas podem ocupar três posições relativas possíveis nesse plano. As retas elas podem ser coincidentes, elas podem ser paralelas e distintas, elas podem ser concorrentes. Então são as três situações, são as três classificações que podem acontecer com duas retas no plano cartesiano. Aqui embaixo nós temos a representação gráfica de cada uma delas. Quando as retas são coincidentes, isso significa que as retas elas têm infinitos pontos em comum, ou seja, todo ponto de uma reta também será ponto da outra reta. Tanto que você só vai enxergar uma, tá aqui nesse gráfico, tá vendo? Então aqui, ó, R igual a S. Então se você tem um ponto pertencente à reta R, um ponto P aqui, por exemplo, então dizemos que P pertence a R e, claro, nós também podemos escrever que P pertence a S. Todos os pontos de uma reta também serão pontos da outra reta. Na segunda situação aqui, onde elas são paralelas, tá vendo? Observe que as retas R e S, elas não têm ponto em comum, elas não se cortam. Então, nós dizemos que elas não têm nenhum ponto em comum. As retas são paralelas e são distintas. Quando as retas R e S são concorrentes, nós dizemos que elas concorrem, ou seja, que há um único ponto em comum entre elas. A representação gráfica está aqui na terceira situação. Tá vendo as retas R e S aqui no gráfico, no plano cartesiano, tendo um único ponto em comum, um único ponto de interseção, digamos assim, tá bom? E esse ponto de interseção é importante você entender que esse ponto de interseção, ele vai ter as coordenadas aqui, ó, x e y, e essas coordenadas x e y são exatamente as coordenadas do ponto que pertence às duas retas simultaneamente. Quando as retas estão escritas em suas formas reduzidas, você precisa já saber o que é forma reduzida, o que é forma geral de uma reta, né? Claro. É possível classificar cada posição analisando os coeficientes angulares e os coeficientes lineares das retas. Então vamos considerar aqui duas retas no plano cartesiano, a reta R de equação reduzida y igual a ax mais b e a reta S de equação reduzida cx mais d. Então observa bem que os coeficientes angulares são, coeficiente angular da reta R é esse A, coeficiente angular da reta S é esse Czinho aqui, tá vendo? Coeficiente linear da reta R é o B e o coeficiente linear da reta S é esse D aqui. Então, se acontecer dos coeficientes angulares serem iguais e os coeficientes lineares também serem iguais, as retas elas são classificadas como coincidentes. Se acontecer dos coeficientes angulares serem iguais e dos coeficientes lineares serem diferentes, que é o que está acontecendo aqui, ó, as retas são classificadas como paralelas. E se acontecer dos coeficientes angulares serem diferentes, as retas R e S elas serão classificadas como concorrentes e, nesse caso, ainda existem duas situações que podem acontecer, tá bom? Então, de novo, vamos lá, vamos repetir. Coeficiente angular iguais e coeficientes lineares iguais. Retas coincidentes, são iguais. Coeficientes angulares iguais e coeficientes lineares diferentes. As retas serão paralelas. Coeficientes angulares diferentes. As retas serão concorrentes e ainda tem mais dois casos para retas concorrentes. Se as retas são concorrentes, se as retas R e S são concorrentes,
claro, os coeficientes angulares serão diferentes. E se acontecer esse caso específico aqui, ó, o coeficiente angular de uma foi igual ao inverso simétrico do coeficiente angular da outra, essas retas elas serão perpendiculares, ou seja, elas formam entre si um ângulo de 90 graus. É muito importante que você saiba identificar isso, tá bom? Então, se os coeficientes angulares forem inversos e simétricos, vai acontecer delas serem concorrentes, porque os coeficientes angulares são diferentes, tá bom? E elas serão perpendiculares, vão formar entre si um ângulo de 90 graus, beleza? Então é importante demais você saber identificar isso para você poder resolver exercício. Vamos para um exemplo aqui, ó. Determine a posição relativa entre as retas de equações y igual a x mais 1 e y igual a x mais 2. Elas já estão escritas na sua forma reduzida. Então, vamos observar aqui ó, o coeficiente angular da reta R, o coeficiente linear da reta R, coeficiente angular de S e coeficiente linear de S. Bom, coeficiente angular da reta R é 1. É o número que está na frente desse x aqui. Coeficiente linear também é 1, é o termo independente. Coeficiente angular da reta S também é 1. E o coeficiente linear da reta S é 2, está aqui. Então, o que nós temos? Nós temos que o coeficiente angular da reta R é igual ao coeficiente angular da reta S. E os seus coeficientes lineares, eles são diferentes. O coeficiente linear da reta R é diferente do coeficiente linear da reta S, tá vendo? Logo, as retas são classificadas como paralelas. Então, elas não têm ponto em comum, elas não se cortam. Como fica graficamente isso, Luiz Antônio? Se você for fazer um esboço do gráfico dessas duas retas, você vai perceber que elas ficarão aproximadamente nessa posição, tá vendo? Elas serão paralelas. Exemplo 2. Determine a posição relativa entre as retas de equações R e S, de novo. Então vamos lá. Coeficiente angular da reta R, 2. É muito importante você saber identificar isso. Coeficiente linear da reta E, menos 1. Coeficiente angular da reta S agora aqui tem que ser reta S, 1. E coeficiente linear da reta S, 2. Então, observe que os coeficientes angulares, eles são diferentes. E os lineares também. Então, quando você tem tudo diferente, as retas, elas são concorrentes. Agora, você tem que observar se os coeficientes angulares são inversos simétricos, tá bom? Observe que 2 e 1 não são inversos simétricos. Se você inverter aqui, ó, o coeficiente angular da reta R, se você inverter e trocar o sinal, fica menos meio, ou seja, 2 é inverso simétrico de menos meio. Só que o coeficiente angular da reta S não é menos meio, é 1. Portanto, elas são concorrentes e não são perpendiculares. Então, é assim que você tem que classificar retas no plano cartesiano, tá bom? Graficamente, você vai poder fazer um esboço, tá bom, dessas duas retas no plano cartesiano. Aqui é a origem do plano cartesiano. Elas se encontram, né, em um ponto, mas elas não formam entre si um ângulo de 90 graus, tá bom? O gráfico é assim aproximado. Elas têm um ponto de interseção, mas elas não formam entre si um ângulo de 90 graus. Formam um ângulo aqui, que vai ser um ângulo aqui que eu vou chamar de ângulo alfa. Esse ângulo alfa, ele é diferente de 90 graus. Então, é bem fácil, pessoal, é bem tranquilo, não tem mistério. Exemplo 3 aqui.
Determine a posição relativa entre as retas de equações. Então, mesma coisa, temos aqui, ó, reta R e reta S. Então, qual é o segredo? O segredo é você escrever coeficiente angular de R, coeficiente linear de R, coeficiente angular de S e coeficiente linear de S. Então, o coeficiente angular da reta R, menos 2, e o linear é 3. Então, aqui, ó, menos 2 e 3. É bem fácil de identificar. E o coeficiente angular da reta S é meio. Coeficiente linear da reta S, 2. Olha que interessante, ó. O coeficiente angular da reta R é diferente do coeficiente angular da reta S. Porém, menos 2 é inverso simétrico de meio. Portanto, a classificação dessas duas retas é que elas são concorrentes, elas têm um ponto em comum e elas são perpendiculares. Elas formam entre si um ângulo de 90 graus. Tá bom, pessoal? Bem tranquilo isso. Graficamente, fica assim, ó, no plano cartesiano, fazendo um esboço aqui. Vendo aqui a origem do sistema. Significa que uma reta, ela é assim, né? Fica assim. E a outra reta, ela corta assim, formando um ângulo de 90 graus. Beleza? Então, bem tranquilo. Pega a lista de exercícios aí. Exercita, o segredo é você praticar, tá bom? Um grande abraço, até a próxima aula.